No capítulo 12, mencionei as doenças da mente e do corpo, como o processamento falho do significado em situações emocionais produz estresse, que pode produzir doenças. Como curamos uma doença? Podemos, naturalmente, lidar primeiro com o nível físico, mas existem muitas evidências sinalizando que se o processamento falho do significado persiste, a doença retorna. Daí a ideia da cura mente-corpo, corrigir o processamento falho do significado para curar o corpo doente. Mas como corrigimos um processamento falho do significado? Encontrando um novo contexto de pensamento, certo? Aqui há uma semelhança com a criatividade interior. Na criatividade interior, vemos que uma mudança de nossa crença interior ou de contextos de pensamento não podem ser alteradas de forma contínua por meio de leitura ou de discussões com um professor. De modo análogo, é preciso dar um salto quântico para o nível supramental da existência para poder mudar o contexto do significado. A mudança de contexto do processamento do significado deve chegar de maneira descontínua a fim de ser efetiva. Em outras palavras, é essencial uma influência direta sobre o supramental, e em nenhum outro lugar a natureza descontínua da mudança de contexto mental é mais espetacular do que na cura espontânea sem intervenção médica. Com efeito, existe um amplo repertório de casos de cura espontânea, curas praticamente instantâneas sem intervenção médica. Entre esses casos, há muitos exemplos de desaparecimento de tumor cancerígeno da noite para o dia. O médico Deepak Chopra foi o primeiro a sugerir a expressão cura quântica para casos de cura espontânea. Segundo Chopra, a cura quântica consiste em dar um salto quântico para a autocura. Podemos esclarecer isto ainda melhor dizendo que o salto quântico se dá da mente pensante comum dos contextos condicionados para o domínio supramental, descobrindo-se um novo contexto de processamento do significado. Um exemplo vai esclarecer este ponto. Uma mulher tinha a doença de Hodgkin, mas se recusava a fazer rádio ou quimioterapia porque estava grávida. Seu médico sugeriu uma viagem de LSD que ela ingeriu sob orientação médica para se comunicar com o feto em seu útero. Quando o médico lhe perguntou se ela tinha o direito de eliminar aquela nova vida, ela sentiu que tinha se comunicado. Nesse momento, teve um insight repentino. Ela tinha a opção de viver ou morrer. Essa mudança no contexto de seu pensamento demorou um pouco para se manifestar em seu modo de vida, mas ela foi curada e seu filho sobreviveu. Sem dúvida, o insight dessa paciente dizia respeito ao seu self profundo, o arquétipo suprimido do self quântico. Desse modo, a cura quântica nos proporciona evidências diretas dos arquétipos supramentais. E além do self quântico, quem é o verdadeiro curador? Quem escolhe a intenção de curar? A consciência quântica, ou seja, Deus. Assim, a cura quântica também é uma evidência direta da causação descendente de Deus, o que será mais detalhado no capítulo 19. Um médico alopata, com certeza, foi para o céu e encontrou uma fila enorme diante do portão de pérolas. Sendo um médico norte-americano, não estava acostumado a ficar em filas de espera e foi diretamente conversar com São Pedro, o encarregado da entrada no céu. Após ouvir a queixa, São Pedro balançou a cabeça. Desculpe, doutor. No céu, até os médicos esperam sua vez na fila.
Naquele exato momento, um homem vestindo jaleco branco e estetoscópio ao pescoço passou correndo pelo portão, sem prestar atenção na fila. Ah, é? Disse o médico. Olhe lá um médico que não esperou na fila. Como explica isso? Ah, exclamou São Pedro sorrindo. Esse é Deus. Ele está voltando de um episódio de cura quântica. Psicologia profunda ou psicologia elevada? O supramental está abaixo ou acima de nós? Muitas evidências definitivas dos arquétipos supramentais vêm dos dados da criatividade interior, a jornada de transformação das pessoas. Este é um campo de estudos de dois ramos recentes da psicologia, a psicologia profunda e a psicologia elevada, também chamada psicologia transpessoal. Na verdade, a psicologia transpessoal incorpora a literatura de sabedoria de antigas tradições esotéricas, como, por exemplo, a antiga psicologia yogi da Índia. Porém, os psicólogos se dividem entre o conceito de Freud e de Jung a respeito do inconsciente, que é a base da psicologia profunda, e o conceito do superconsciente, que é a base da yoga e da psicologia transpessoal. Como vimos, na visão da psicologia profunda, os arquétipos de nossa jornada de transformação criativa estão nas profundezas de nosso inconsciente coletivo. Temos de ir fundo para descobrir esses arquétipos, permitir que o processamento inconsciente aconteça e que aquilo que aflora seja integrado. Assim, devemos chegar na Terra Prometida. A yoga e os psicólogos transpessoais veem as coisas de forma um pouco diferente. Eles também entendem o comportamento condicionado do ser humano como um jogo do ego condicionado, o domínio da psicologia behaviorista. Mas afirmam que o comportamento humano não precisa parar ali, com o desenvolvimento do ego condicionado. O desenvolvimento pode prosseguir além do ego, usando processos de desenvolvimento similares que levam ao condicionamento do ego, mas agora explorando dimensões maiores do potencial humano. Há os estados comuns de nosso ego consciente, sem dúvida, e vivemos neles na maior parte do tempo. Mas também temos experiências momentâneas de estados superiores da consciência, intuição. Podemos cultivar esses estados superiores da consciência mediante diversas técnicas conscientes, como a meditação. Uma razão para que a psicologia que trabalha com isso seja também chamada psicologia elevada. Mais cedo ou mais tarde, chegamos aos estados superconscientes de Samadhi, palavra sânscrita que se traduz por experiências de pico da percepção primária, na qual a consciência de uma pessoa tende a se tornar única só com o objeto experimentado, que tem efeito transformador. Chegar a esses estados superconscientes abre as portas para a iluminação espiritual, o que leva à transformação. Nesta visão, o desenvolvimento humano é tido como uma escada na qual subimos, desde os estados pré-conscientes da criança, passando pelos estados condicionados do ego consciente e chegando aos estados superconscientes do sábio iluminado. Esta é a psicologia elevada, que ainda possui a vantagem de usar uma terminologia e uma estrutura conceitual que é utilizada pelas tradições espirituais e esotéricas, como a psicologia yogi. Assim, qual a diferença? Um caminho é melhor do que o outro? Há controvérsias e confusões, porque até agora os dois caminhos carecem de bases dinâmicas. Delineei, no capítulo 6, a base conceitual e quântica da psicologia profunda. Será que podemos encontrar na ciência quântica, dentro da consciência, uma base conceitual similar para a psicologia transpessoal?
A base conceitual da psicologia transpessoal. Aqui o problema conceitual é explicar a escala proposta do desenvolvimento humano, do pré-ego ao ego e além do ego, o self transpessoal, e quaisquer outros estados homeostáticos intermediários. O filósofo Ken Wilber começa a explicação com a grande cadeia do ser das tradições esotéricas, corpo, mente, alma, espírito. Ele analisa os estágios de desenvolvimento como uma ascensão progressiva da escala definida pela grande cadeia. No primeiro nível pré-ego, a existência é totalmente física. Depois, ela passa pelo estágio seguinte, incorporando o desenvolvimento do ego mental. Porém, o desenvolvimento não cessa aqui. Continua até estágios transpessoais, passando pelo desenvolvimento do nível da alma e termina no estágio mais elevado, no qual se torna idêntico ao espírito. Em cada estágio, o ser é chamado Olon, significando que ele é uma totalidade que não pode ser reduzida às suas partes. Cada estágio Olon integra o estágio anterior e também tem algo totalmente novo a oferecer. É possível verificar na imensa cadeia do ser os 5 corpos da consciência, caso você inclua o corpo de energia vital, corpo físico, corpo vital, mente, alma ou corpo supramental e espírito, a base do ser. Vamos analisar a escala em termos quânticos. Em cada estágio, a consciência se identifica com aquilo que está disponível para a manifestação, para o colapso. Portanto, no nível físico ou vital, a identidade abrange os corpos físico e vital, que é o estágio pré-ego, pré-mental. Depois, a representação da mente no cérebro começa com o desenvolvimento cognitivo, bastante facilitado pela capacidade de processamento da linguagem, e termina com a identificação entre a consciência e o ego mental. No estágio seguinte, o aprendizado do nível da alma é explorado e a consciência se identifica com um ego mental. No próximo estágio, explora-se o aprendizado do nível da alma e a consciência se identifica com os estágios transpessoais de desenvolvimento, dos quais Wilber enumera alguns. Esses estágios são caracterizados por experiências de pico de estados superconscientes e de transformação. Você pode chamar cada um dos estágios de identidade da consciência de Olon, se preferir, mas há sutilezas, como veremos depois. Essa conceituação parece ser muito diferente da conceituação da psicologia profunda, mas somente até você aceitar o óbvio. No nível pré-ego, os estados mentais pertencem ao inconsciente coletivo, e no estágio do ego, os estados da alma pertencem ao inconsciente. Assim, em cada estágio, podemos pensar que estamos explorando o inconsciente, tornando-o consciente, mergulhando em sua profundeza, em vez de subirmos pela escala. A diferença de ênfase entre as duas maneiras de abordar a psicologia do desenvolvimento ficam claras quando consideramos o processo no qual o desenvolvimento de fato ocorre. Como o psicólogo Jean Piaget descobriu, no caso do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento consiste sempre em um salto quântico criativo, um colapso descontínuo de novos contextos de vida, seja do vital, do mental ou da alma supramental. No entanto, a criatividade envolve também um processo que consiste em preparação, incubação, insight repentino, ou seja, salto quântico, e manifestação. Os psicólogos da psicologia profunda enfatizam o processamento inconsciente e não trabalham muito com o restante do processo criativo interior. Os transpessoais enfatizam a parte consciente do processo criativo, a preparação e o insight, sem mencionar o processamento inconsciente.
No entanto, as metas finais das duas escolas, individuação e iluminação, que implica transformação, são bem similares. Naturalmente, é claro, todos os estágios da criatividade são importantes. A seu próprio modo, a ênfase diferente das duas escolas tem sido produtiva. Enquanto a psicologia transpessoal tem ajudado a legitimar os caminhos da sabedoria antiga até a consciência Deus, a psicologia profunda ajudou a mapear um caminho relativamente novo para o moderno ser humano. Ambos têm valor na busca da realização do potencial humano. De modo análogo, ambos têm virtudes terapêuticas para ajudar as pessoas. A ciência é monolítica no domínio material denso, mas não devemos cometer o erro de fazer desta afirmação regra geral e esperar que deva haver uma ciência para o sutil. Em outro texto, apresentei argumentos a favor de muitas abordagens sobre a medicina do corpo sutil. Aqui, deveríamos acolher, acompanhando os antropólogos culturais, diferentes psicologias para investigar aspectos mais sutis da consciência. Deus está lá no fundo ou lá no alto em relação a nós? Não importa o caminho que seguimos ou como imaginamos esse caminho. Há algumas controvérsias importantes, porém intricadas, que precisam ser resolvidas com relação ao modo como as duas escolas abordam o desenvolvimento humano. Vamos voltar a essas questões e apresentar uma solução quântica para elas mais adiante neste capítulo. Também devemos observar de maneira breve que o modelo materialista de psicologia se detém no condicionamento psicossocial da máquina que pensa em si mesma como um ego consciente em virtude de alguns aparentes epifenômenos emergentes, como a consciência, experiências subjetivas, o livre-arbítrio, etc. Neste modelo, há apenas um desenvolvimento cognitivo mecânico. O desenvolvimento nele é uma questão de quantidade de conhecimento ou de informação, como a programação de um computador ao longo do tempo. É um modelo que não tem lugar para a criatividade humana, nem abertura para se descobrir o nível dos valores e da sabedoria da alma. Em outras palavras, os materialistas negam a criatividade interior. Materialistas declarados, como o filósofo Daniel Dennett, supostamente nascem e vivem como zumbis, reunindo informações, e supostamente morrem como zumbis. E vivem suas delicadas vidas de zumbis de forma surpreendente, pelo que alguém de fora pode ver. Esse é o triste destino dos materialistas, delineado ironicamente por preferirem dizer não às experiências mais sutis da consciência. Será que a ideia de estágios transpessoais do ser, ou individuação, ou daquilo a que chamamos popularmente iluminação, implicando transformação, não importa o nome que você queira dar, é empiricamente válida? Se for, este é um dos problemas impossíveis da visão materialista do mundo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.